Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela Pitanga, estou aqui para resolver com vocês uma questão de escrevente 2015 e o assunto é crase. Todo mundo sabe, principalmente os concursandos, que crase é um assunto que sempre aparece na prova de VUNESP. Então, para isso, a gente precisa ter muita ciência, muito conhecimento também sobre regência. A questão é a seguinte. O sinal indicativo da crase está empregado de acordo com a norma padrão em. Eu preciso que vocês observem com muita atenção e tentem achar a resposta correta, ok? Letra A. O caso exige tratamento igual às partes, sem fazer exceção à regra. Letra B. Todos os documentos serão encaminhados às partes a partir da próxima semana. Na letra C, a banca diz o seguinte: todos tiveram de comparecer perante a autoridade, prestando contas a ela. Na letra D, recusa-se a entregar as certidões antes do final do expediente. Já encontraram a resposta? Vamos ver a letra E. Encaminhamos a Vossa Excelência os documentos a que se refere o edital. Pensaram? Chegaram a uma resposta? Mas antes disso, eu vou com vocês até a lousa para falar um pouquinho sobre regência e crase, que são assuntos que estão interligados. Me acompanhe. Quando pensamos em regência, consequentemente, resulta crase na minha cabeça. Eu não posso pensar em separá-los. Esse aqui é o casal perfeito. Porque se eu aprendo bem regência com o meu professor, com os meus estudos, com certeza eu matarei as questões de crase. E outra, quando eu sei crase, eu tenho certeza que todas as bancas colocarão uma questão sobre esse assunto. Então, pensem aqui comigo. A gente fala de regência porque estamos falando que existem termos que pedem, que solicitam preposição. Então, existem termos que podem ser verbos quando falamos de regência verbal. Então, eu tenho verbos que solicitam, que regem preposição. A crase é justamente a fusão entre a letra A da preposição, junto a quem? A um substantivo feminino que aceita aí o artigo A. Preste bem atenção. Quando eu falo, em algum lugar, em algum momento da vida de vocês já ouviram essa famosa frase? Ou alguém já perguntou: você assistiu o filme ontem? Peraí, você assistiu o filme ontem? Que erro grave! Como assim, Rosângela, erro grave? Eu escuto todo mundo falando isso. Eu até vejo isso escrito, é verdade. E aí é que está o grande erro de regência que nós ouvimos, chegamos a ver, chegamos a falar algumas regências aí erradas, sem prestar atenção aos verbos e aos nomes, quando regidos ou não de preposição. Então, venham aqui comigo. O verbo assistir é um verbo que pede, que rege. Existe o rege e o regido. O verbo aqui, ele rege. Filme é o regido. Por que ele rege? Porque ele pede, solicita. Solicita a quem? Termo solicitado gramaticalmente é preposição. Pensem aqui comigo. Lá no casamento, se o noivo faltar, não haverá casamento. Concordam comigo? Ou o contrário, se a noiva faltar, não haverá casamento. Mas por que você está falando isso, Rosângela? Ah, porque a coisa só vai ocorrer, só vai haver harmonia, o fato só se realizará se tiver um noivo ou, e a noiva lá dentro. Bom, então aí são as frases. O que ocorre com elas? Existem termos que obrigatoriamente dizem: eu preciso estar lá. Se eu não estiver, não há harmonia. A falta de alguém, a ausência de alguém. E preposição é um desses termos, que é um anfitrião de uma festa. Ele não é um mero convidado.
né? Não é um intruso, ele é o anfitrião. Então, ela diz, eu sou anfitriã da língua portuguesa. Por quê? Porque eu sou sempre solicitada. E quando solicitada, obrigatoriamente eu tenho que estar lá. Vamos ver por quê? Então, eu digo assim, olha, assistiu a. Ah, você assistiu a. A conversa que eu terei é uma conversa que a gente diz assim, aquela conversinha de pé de orelha, é isso mesmo. Só que com os verbos e com os nomes. Nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Faremos também com a gramática. Como assim? Ah, você assistiu? Assistiu a. Ah, esse a que vem junto, que é solicitado, é a de preposição. Oba! Já fiquei atenta. Ó, anteninhas ligadas. Quando eu venho uma palavra filme, eu percebo que filme é artigo. Desculpa, que filme é substantivo masculino. E substantivo masculino aceita o seu determinante artigo masculino ou. Oba, peraí. Então, eu tenho preposição a e artigo o. Já perceberam qual é o erro nessa frase? É que nós precisamos dessas duas coisas. Esse termo é obrigatório. Ao juntar-se com o substantivo, o artigo está aqui presente. Então, houve uma fusão, que a gramática chama fusão. E o que é fusão gramaticalmente? Ele está dizendo assim, olha, houve um choque, uma fusão entre essas duas letras. E aí acontece o quê? Choque, encontro entre elas. Então, na hora de falar, na hora de responder quando alguém diz, eu vou dizer, eu assisti ao filme. Ótimo. Então, eu corrigi o erro. Então, se em uma prova estivesse falando de erro de regência, aqui teria um erro de regência. E olha, fique bem atento. O enunciado da questão pode estar falando de acento grave. E vocês não se preocuparem que a ausência do acento grave é um erro de regência. Então, se no enunciado também falar erro de regência, pode ser a falta, a ausência do acento aí na letra A, ok? Então, observem agora por que eu estou falando tudo isso. Por que você está falando de crase aí nesse contexto? Pelo seguinte, eu vou mudar a palavra filme e vou dizer que assistiu. Olha, assistiu a cena. Agora vocês devem estar pensando aí comigo. A professora mudou o substantivo masculino filme por um substantivo feminino cena. Ótimo. Então vamos lá. Assistir continua sendo um verbo no sentido de ver, presenciar, porque esse verbo ele é riquíssimo, ele tem outras regências, mas não falaremos sobre isso agora, porque esse assunto que nós estamos falando hoje não é regência. Respectivamente, eu estou falando de crase, mas eu já provei a vocês que eu preciso lembrar da regência. Por isso que nós estamos aqui iniciando sobre isso. Então, eu tenho aqui, assistiu. Quem assiste, vamos lá, conversa de pé de orelha, conversa lá. Assistiu assistiu a alguma coisa, assistiu a quê? Preposição convidada, preposição obrigatória. Ótimo. Para que a regência esteja correta, é necessária a presença do a. Só que, quando eu chego em cena, e aí, pessoal, o que vocês perceberam? Cena não é substantivo masculino. Ele é um substantivo feminino. E quem determina o substantivo feminino? Gênero, o artigo a. Não é isso? Então, agora vocês já devem estar aí bem atentos, pensando o seguinte, espera aí, se a Rosângela disse que aqui eles se fundem, eles se encontram e formam o ao, aqui, olha só, eu não posso gramaticalmente fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Dizer, olha, assistiu a cena, peraí, que isso? Então a gramática criou, né? Ela disse o seguinte, peraí, então quando o a mais o o, funde-se o ao. Encontra-se e aí dá como resultado o ao. Agora, ao fundir preposição a com artigo a, vai ter o grande encontro do a marcado com o acento grave. Acento indicativo de crase, acento indicativo
né, grave, cada um vai chamar do jeito que quiser, mas contanto que não esqueçam que a regra é a seguinte: preposição a precisa aparecer e funde-se com o artigo a. E aí, claro, evidente que nós temos como resultado aquilo que a gente tanto, né, pensa para responder uma prova. Professora, só existe, né, quando o primeiro termo solicita a preposição a, isso é regra geral. Existem, né, como todas as regras da gramática, poucos são os casos que não temos exceções, mas aqui existem, claro, os casos especiais, que são casos específicos, existem os casos facultativos e existem, né, o que eu vou dar para vocês, que são 7 pecados. Isso aí, né, falaremos aí em um futuro sobre os 7 pecados do uso desse acento. Então, fiquem muito atentos, que normalmente a VUNESP sempre coloca a regra geral também nas questões. É o que vocês vão observar agora comigo. Tudo bem? Vamos lá. Pensem aí. Tá o seguinte. O caso exige tratamento igual às partes. Ok, pensem comigo. Tratamento igual às partes. Tratamento a alguém. Eu estou ouvindo a letra A. Então, eu estou dizendo que esse A já foi solicitado. Então, o que é que eu vou fazer? Ficar atento a partes. Quando eu venho e observo que partes é substantivo feminino, descobri aquilo que a Rosângela acabou de falar. Eu tenho um encontro de uma preposição a e de um substantivo, né, que aceita o artigo a para marcar como feminino. Então, eu tenho aí o encontro das duas letras A, claro e evidente que está no plural, porque todo artigo determina gênero e número. Se partes está no plural, claro que o artigo que o acompanhará, as. Então, ó, crase correta. Tudo bem? Sem fazer exceção a ré. Ó, turma, perceberam alguma coisa importante aqui? Já acharam a resposta correta? Pensem comigo. Fazer exceção a. A exceção a. Oba, já ouvi a letra A. Quando eu chego na palavra ré, o que é que eu posso observar? Que ré também é um substantivo feminino. Epa, achamos a resposta? Verdade, achamos a resposta. Ré é substantivo feminino e todo substantivo feminino, né, ele aceita aí o artigo a. Professora, então eu tenho a fusão da preposição a, que é exceção a, e o artigo a da palavra ré. Verdade. Então, essa é a resposta correta? Esta é a resposta correta. Ok? Mas resolveremos as outras para vocês descobrirem aí juntos comigo quais são os erros que ocorreram. Todos os documentos serão encaminhados às partes. Tá certo ou errado? Se vai ser encaminhado, serão encaminhados, ó, vem do verbo encaminhar, que tem ele na letra E de novo, perceberam? Encaminhados, vem do verbo ir, né, encaminhar. Encaminhados, serão encaminhados a, ó, o a soando aí, né? Desculpa, soando aí. E aí eu falo a, quando eu chego na palavra partes, que por coincidência a VUNESP colocou partes na letra A também, é um substantivo feminino, né? Aceita o artigo a. Então, ó, aqui está correto. Ótimo, então vamos andar. A partir da próxima semana, o que é que vocês acham disso aí? Em todo lugar, na grande maioria, na verdade, desculpa, não todo, né? Mas na grande maioria, a gente percebe que as pessoas usam antes de a partir, nas propagandas, nas portas das lojas, a partir com acento grave antes dele, do verbo. Espera aí. Antes de verbo, não se usa crase. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Esse é um dos 7 pecados. E é um pecado que a VUNESP sempre coloca em prova. Então, fiquem aí atentos e gravem isso. Antes de verbos, não usamos o acento grave.
Esse é o caso de proibição. Lembram que eu falei que nós temos 7 casos? 7 pecados. E esse é um deles. Antes de verbo, jamais usa-se o acento grave. Tudo bem? Vamos para a próxima. Todos tiveram de comparecer perante. Perante é a preposição. A autoridade é substantivo feminino. Ótimo. Substantivo feminino aceita o artigo a. Mas qual é o grande problema aí, Rosângela? Perante é preposição. E preposição não rege uma preposição a. Uma preposição rege outra preposição? Claro que não. Então, é evidente que isso aqui está errado. Acertaram aí? Vamos andar. Prestando contas a ela. Prestando contas a ela. Opa, segundo pecado. Ó, gravamos o primeiro. Antes de verbo, não se usa. Agora o nosso grande pecado. Também antes da maioria dos pronomes. E aí está os pronomes pessoais. Tratamento, oblíquo e os pronomes do caso reto. Professora, eu também já vi. Entregou a mim. Não pode. Jamais. Logo em seguida, como eu estou falando de pronome, obrigatoriamente vocês já vão lembrar aqui, ó. Vossa Excelência é pronome pessoal. Tratamento, o que mais? Reto e oblíquo. Não se usa. Tudo bem? Então, também está errado. Vamos para a letra D? Qualquer dúvida, depois vocês mandam aí. Recusa-se a entregar. Já falamos, Rosângela, sobre isso. Antes de verbo, pode ou não? Vocês vão responder que não. Não pode, é um pecado, é verdade, é um pecado. Antes de verbo, não se usa acento grave. Entregar o quê? As certidões. Entregar o. Vocês não chamaram a preposição a. Se eu não chamo preposição, ela não pode vir. Lembram da regra? Então isso aqui está errado. Eu entrego o quê? As certidões. Professora, mas eu não posso dizer que eu entrego a alguém? Pode. Pode sim. Só que nesse caso você está dizendo que ele é transitivo indireto. Quando eu entrego algo, transitivo direto. Quando eu entrego a alguém, transitivo direto. Aí sim é regido de preposição. Tudo bem? Antes do final do expediente. Encaminhamos a Vossa Excelência, acabamos de falar, e logo em seguida a gente vai perceber que apareceu o a, que se refere. Quem se refere a. Ótimo, rege preposição. Mas qual é o grande problema? Antes do pronome que, não precisa colocar preposição. E ainda, o que é que nós podemos perceber? Que documentos? Que é pronome relativo. Pronome relativo. Está falando do termo antecedente. Quem é o termo antecedente? Documentos, masculino plural. Olha o erro gravíssimo. Como é que eu posso encontrar 2 as com substantivo masculino? Não posso. E olha, só uma atenção. Eu acabei de falar que antes do que não tem a. Sempre, não, cuidado, que eu posso ter um a antes do que e esse a ser o a, que equivale ao pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo. Mas isso em um futuro falaremos. Tudo bem? Muito obrigada por hoje e até breve.